E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Chegamos ao capítulo 14 e 15 do livro do Êxodo. E uma coisa já nos chama a atenção: não basta termos liberdade, é preciso sabermos administrá-la. Caso contrário, aquilo que seria uma bênção se torna uma verdadeira maldição. Você está sabendo administrar a liberdade que você tem? Preste bastante atenção nisso, tá certo? Estamos vendo aqui uma marcha, são quase 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, mulheres, crianças, etc. Somando-se todo este número, temos um grande exército de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Moisés é o líder e começou então o êxodo literalmente. E agora alguns desafios. Eles olham um pouco para trás e estão percebendo um faraó furioso que perdeu seu filho, está com sede de vingança, quer matar a todos os israelitas, e ele vem com o seu exército atrás do povo de Israel, que agora fica estressado, atemorizado, e aí temos uma cena de quererem se rebelar contra o Moisés e todo um estresse tomando conta, o Mar Vermelho à frente, faraó vindo atrás, e Faraó com sede de vingança, como já disse, Moisés tendo que administrar toda essa situação. Essa vida do Moisés não era mole não, hein, gente? Não foi mole não. E aí estamos vendo o povo que consegue atravessar o Mar Vermelho e depois estão numa grande celebração, numa grande comemoração pelo livramento obtido. O que nós estamos presenciando aqui é uma cena que leva muitas pessoas a um processo de incredulidade. Não, como é que atravessou o Mar Vermelho? Que coisa é essa e tal? Você não acredita na travessia do Mar Vermelho, mas é interessante que muitos acreditariam se a narrativa fosse diferente. Fosse mais ou menos assim, olha, Moisés pegou um celular, ligou para o disco voador que estava no espaço e o disco voador desceu depressa, trouxe um monte de pontes pré-fabricadas, içadas pelos discos voadores, e essas pontes foram colocadas sobre o mar e o povo passou. Para os velhinhos tinha uma esteira rolante e ali tinha um infravermelho que estava detectando a quantidade de pessoas que estavam passando, fazendo registro de uma por uma, e os ETs controlando todo o processo e perceberam a passagem do povo. E anteriormente eles haviam instalado dinamite na base da ponte para que quando todos passassem detectados pelo infravermelho, então automaticamente essas bombas fossem então acionadas por um controle remoto existente desde os discos voadores que já estariam a boa distância neste momento, e aí ceifaria com a explosão a vida de todos os egípcios. Aí fica mais fácil acreditar se for assim, né? Uma narrativa de Steven Spielberg, uma narrativa de Hollywood, aí que talvez seria mais fácil acreditar. Gente, creia na palavra do Senhor, e nesse processo de livramento fantástico, você percebe que na visão obtida a partir do relato do capítulo 14, do versículo 10, se você fixar como povo de Israel o teu olhar no faraó, no seu exército, nos inimigos, você vai experimentar um desequilíbrio, um senso de desconforto, um senso de perseguição, um senso de insegurança. Agora, quando você fixa os teus olhos em Deus, aí você está na direção certa e, consequentemente, vai ter o vislumbre da vitória. O povo de Israel viu um anjo sair da frente e se deslocar até atrás, uma coluna de nuvem sendo erguida para protegê-los, toda a providência divina sendo tomada, e eles estressados porque estavam com seus olhares fixos no inimigo. Tiremos os nossos olhares do problema e coloquemos os nossos olhares no Senhor que resolve o problema. A perspectiva tem que ser essa. No capítulo 14, verso 13, nós temos um relato, e é interessante que há uma descrição no Talmud, por exemplo, de uma cena de muito tumulto, e aí o Moisés entrou nesta cena para confrontar toda a problemática que estava sendo evidenciada. E aí você percebe com o relato bíblico a formação de quatro grupos que estavam à margem do Mar Vermelho ali antes da travessia. Muito bem. O primeiro grupo disse assim, vamos nos jogar no mar. E o que Moisés respondeu para esse pessoal? Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor. O segundo grupo dizia, temos que retornar para o Egito. E Moisés respondeu, por quê?
aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Talmud fala de um terceiro grupo que diz assim, ó, temos que enfrentá-lo no combate. Moisés respondeu, o Senhor pelejará por vós. E o quarto grupo foram aqueles que contenderam, dizendo, vamos orar para que eles caiam. E Moisés determinou, e vós vos calareis. Que coisa, hein? Então Moisés era um homem preparado, com as respostas certas no momento oportuno. E aí nós, com esta narrativa, percebemos o seguinte, que o maior inimigo do povo de Israel não eram os egípcios que, comandados pelo faraó, vinham atrás deles. Os maiores inimigos do povo de Israel eram eles mesmos. Como povo de Deus, se mostraram incapazes de se unirem em torno de uma ideia, incapazes de se unirem em torno de um objetivo, de uma causa comum. E quando nós não conseguimos nos unir em torno de um objetivo, de uma ideia, de uma causa comum, nós nos tornamos os nossos maiores inimigos. E Deus perguntou para Moisés, por que vocês clamam a mim? Tem tempo e tem lugar para tudo, gente. Há momentos em que você não pode ficar em silêncio, paralisado, apenas aguardando a intervenção divina. Moisés, diga ao povo que marche, faz a parte de vocês, porque eu estou providenciando, já coloquei a coluna de nuvem, o anjo já veio para a retaguarda, tudo está acontecendo, foram 10 pragas derramadas para o livramento miraculoso de vocês, estou fazendo tudo o tempo todo, o que custa pelo menos você marchar? Deus está fazendo tudo por você, o que custa pelo menos você marchar, seguir em frente, não pode ficar esperando para que Deus faça a parte que me cabe. A parte que me cabe sou eu que tenho que se desenvolver. Há momentos que temos que orar e há momentos que temos que agir, porque a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Ter uma atitude de fé, agir confiando que o Senhor abrirá o caminho para nós, mesmo que seja no mar da vida, das dificuldades, das provas e dos desafios. É assim que funciona. A Bíblia diz que Moisés levantou a vara para o mar se abrir, Êxodo 14, versículo 6, simbolizando toda a autoridade que Deus lhe havia dado. E você se recorda das palavras de Jesus que nos deu autoridade para representá-lo nesta terra. Interessante que quando o povo de Deus passa pelas águas, as águas, a Bíblia diz que no versículo 19 de Gênesis 39, né, que lá na história de José, lembrando da história de José, que José teve as suas roupas tomadas, né, e ele fugiu. A mulher do Potifar segurou as suas roupas e ele fugiu. A mesma expressão que declara que José fugiu em Gênesis 39, verso 12, interessante, é a mesma expressão utilizada para falar que as águas do Mar Vermelho fugiram diante do povo de Israel. Interessante, né? O José fugiu e as águas fugiram. A mesma expressão no hebraico utilizada para os dois casos. Indicam que o mar foi visto fugindo. Quem diz isso é o próprio salmista. No capítulo 114 de Salmos, verso 3, ele declara que as águas fugiram, né, e o Jordão voltou para trás, com a mesma expressão usada na relação aí do José, naquela relação conturbada com a esposa do Potifar. O mar foge diante deles. Isso é significativo. O mar fugiu por causa da santidade. O José fugiu por causa da santidade. O mar foge por causa da santidade do povo de Deus. A natureza se dobra diante da santidade de Moisés, diante da santidade do José. A natureza foge, o mar foge, indicando que se a natureza foge diante da santidade do Senhor, os ossos de José estavam ali junto com Moisés na travessia do mar, e assim como ele fugiu, assim como o mar fugiu diante da santidade dos servos de Deus, que Deus operava através da vida dele, nós temos aqui um vislumbre claro de que temos possibilidade de dobrar a natureza humana mediante a comunhão com o Senhor. Mediante a comunhão com o Senhor, Moisés dobra a natureza. Mediante a comunhão com o Senhor, nós também podemos dobrar a nossa natureza humana, nossa natureza tão tendenciosa. Deus pode agir
transformando a nossa vida. E antes tínhamos aquela tendência para o mal, e Deus vai mudando essa tendência, transformando a nossa vida dia após dia num processo de santidade fantástico. No capítulo 15 do livro de Êxodo temos o episódio de Mara, das águas amargas, né? E ali Deus transforma a amargura daquelas águas em bênção, transforma a água amarga em bênção. E aí fica a lição para a gente no dia de hoje, que seja qual for o nosso motivo de amargura, pela intervenção divina, ela pode se transformar em bênção. As pessoas estavam frustradas pelas águas amargas, e sejam quais forem as frustrações da vida que nos proporcionam amarguras, Deus pode trabalhar para transformar tudo isso em bênção. No ano bíblico está repleto de coisas maravilhosas. Não sei qual é a tua amargura, mas que seja transformada em bênção. Que o mar vermelho que se coloca diante de você não seja objeto para o teu espanto e temor, mas seja algo para que você creia na capacidade que Deus tem de fazer o mar fugir diante da santidade que existe no relacionamento entre você e o Deus Todo-Poderoso. Beijo no seu coração, graça e paz. Amanhã tem mais. Tamo junto.